Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que eu descobri que estava sendo traída. Mas antes de eu começar a contar a minha história, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha e colocar lá embaixo nos comentários se você também já foi traída e como que você descobriu. Bora lá na história, gente. Então, no início dos anos 2000, eu conheci uma pessoa no Brasil. Ele ia sempre ao Brasil a trabalho. E a gente se conheceu, trocou telefone, trocou e-mail, e ele me falou que ele era viúvo e ele tinha 3 filhos. Eu achei, assim, uma história muito triste, porque pensa, um homem jovem com 3 filhos, perde a esposa, né, fiquei muito comovida. E a gente começou a namorar, tudo ia bem, o relacionamento, a gente já estava planejando o futuro junto. Eu achava que eu ia casar, né, apaixonada, achava que eu ia casar com essa pessoa. Gente, também deixa eu falar, naquela época, início dos anos 2000, a gente não tinha Facebook, a gente não tinha WhatsApp, nada disso, a gente se falava mesmo era por carta, por e-mail e por telefone. E também não era todos os dias, porque como ele viajava muito, era mais uma vez por semana a gente se falava por telefone. Enfim, tudo ia bem com o relacionamento. Até que um dia, de madrugada, o meu telefone tocou. Era uma ligação do número dele. Eu achei que fosse ele, né, me ligando, respondi normalmente. E era uma mulher me perguntando quem eu era. Eu falei meu nome, perguntei quem estava falando, e ela me disse que era a esposa dele. Pensa no choque, gente, pensa no choque, você receber uma ligação de madrugada de uma pessoa que você achou que era morta durante 3 anos, e a pessoa de repente te liga. Surtei, né. Ao fundo escutei uma discussão, um vucu-vucu danado, escutei a voz dele, enfim, logo desligou o telefone, ela desligou o telefone. Eu retornei a ligação por várias vezes, mas ninguém respondia. No dia seguinte também retornei a ligação, ninguém respondia, ele não me retornava, mandei e-mail, nada. Resposta, zero. Aí eu recebi um e-mail, era dessa pessoa, dessa mulher. E ela me perguntava no e-mail qual era a minha relação com o esposo dela. E ela queria saber a minha história, queria que eu contasse a minha história. Aí eu, chocada, né, imagina, ainda não estava entendendo nada, muito chocada com toda aquela situação. Eu retornei o e-mail e falei que a gente se conhecia há 3 anos, a gente tinha um relacionamento e a gente estava planejando casar. Ele tinha me dito que tinha 3 filhos e que era viúvo. Pois ela me retornou o e-mail me dizendo o seguinte, que a única coisa naquela história é que ele tinha 3 filhos, mas que ele não era viúvo e que casamento também possivelmente não aconteceria, porque ele já era casado. E junto, ela me enviou várias fotos, deles juntos, assim, porque ele viajava e às vezes quando eu estava de férias, ele ia viajar a trabalho para outros países, eu ia encontrá-lo. E a gente ficava uma semana juntos, não mais do que isso, porque eu tinha trabalho, né, tinha faculdade, enfim, ela me enviou algumas fotos exatamente nos mesmos locais que a gente frequentava. Era tipo assim, eu entendi assim, que eu ia, ficava uma semana, vinha embora, depois ela chegava. Tudo planejadinho. Gente, era a mesma foto, mesmo tudo, mesmo local, mesmo restaurante, mesma pose, o mesmo homem, só mudava a mulher. Só isso, mais nada. Eu fiquei chocada, passada, porque eu nunca iria imaginar que aquilo fosse acontecer comigo, porque para mim aquilo ali era coisa de filme, coisa de novela, nunca imaginar que ia acontecer comigo. E eu me lembro que na época, quando eu perguntava alguma coisa sobre a esposa dele, como que ela tinha, falecido, ele ficava muito nervoso, não gostava de falar sobre o assunto, e aí eu parei de perguntar, eu não perguntava mais, porque eu sabia que era um assunto que deixava ele muito nervoso. Enfim, eu não fiquei sabendo nem qual foi a causa morte da defunta, que não era morta, que era viva. Nem isso eu fiquei sabendo. E eu me lembro, gente, que tinha data de morta, a mulher tinha data de morta. Eu me lembro que uma vez ele chorou, ele chorou.
Gente, que cara de pau. Como que a pessoa pode mentir desse jeito? Matar a esposa, a que ponto chega o ser humano? A que ponto chega a pessoa? De matar a esposa, ter data de morte. Aí me contava umas coisas quando eu falava quando que eu ia conhecer os filhos, né, ele dizia que era melhor a gente esperar, porque os filhos tinham que se acostumar com a ausência da mãe. Várias histórias, gente, várias histórias. Enfim, com isso 3 anos se passaram. E a experiência foi muito ruim, saber, daquela forma, né, que eu estava sendo enganada, traída, traída, fico um pouco confusa de falar de traída, porque eu era traída com a esposa que não era morta, que na verdade a esposa era viva, entendeu? É uma confusão. Enfim, foi muito difícil, mas eu superei, passou, porque tudo nessa vida passa. E a partir disso, eu passei a tomar mais cuidado com as pessoas, porque às vezes você confia, conhece uma pessoa, né, confia, e aí você não checa realmente tudo sobre a vida daquela pessoa, e aí aconteceu isso comigo, gente. Então, espero que vocês tenham gostado da história, né, então vou pedir para vocês curtir e se inscreverem no canal. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.